Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à continuidade da nossa análise sobre os princípios fundamentais. Para este bloco, nos resta o quê? A verificação do que dizem dois importantes artigos que são o artigo 3º e o artigo 4º. Então, já falamos ao longo dessa aula dos objetivos fundamentais que o artigo 3º traz. Falamos também dos princípios que regem a República Federativa do Brasil na ordem internacional. Chegou o momento de conhecermos e memorizarmos quais são esses objetivos, quais são esses princípios. Eu vou começar no artigo 3º, listando para você o que a Constituição chama de objetivos fundamentais. Objetivos nada mais são do que metas, propósitos, coisas que ainda queremos alcançar como sociedade, mas que ainda não estão garantidas, firmadas. Mas justamente são esses objetivos que vão nos tornar a sociedade, o Estado que nós pretendemos ser, tá? Tem aluno que lê esses objetivos fundamentais aqui e os encara de alguma forma como uma utopia. Veja o que você pensa deles. Nós temos aí construir uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. No inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. No inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Você nota, obviamente, que nós não temos aqui condições e situações já consagradas e garantidas no cenário nacional. Nós temos aqui metas, planos para o futuro. Então, justamente, esse tipo de norma, que na classificação é chamada de norma programática, é o que, na verdade, nos orienta, não é? E que nos permite caminhar, por mais que você tenha pensado que isso aqui é utópico. Por exemplo, eu acho que a gente nunca vai construir uma sociedade livre, justa e solidária, que a gente nunca vai conseguir promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olhe, tudo bem que você pense assim, mas quando você encarar esse dispositivo como uma utopia, pense numas palavras que eu gosto de um poema, que eu vou fazer numa tradução livre aqui, do Galeano, que é o seguinte, ele fala: eu dou um passo, ela se afasta um passo. Eu dou 10 passos, ela se afasta 10 passos. Quanto mais eu caminho em direção a ela, mais ela se afasta de mim. Aí ele pergunta no poema, para que serve então a utopia? E responde, ela serve para isso, para fazer caminhar. Então essa é a ideia que você tem que ter quando encara um dispositivo como esse, que é uma norma constitucional de eficácia programática, porque ela estabelece um programa. Isso aqui é uma diretriz, é um guia que vai orientar o poder público nas suas políticas, no estabelecimento de quais são as suas metas, de onde ele vai alocar dinheiro, valores, porque isso aqui é o que a gente quer conquistar, tá? Repare que como são objetivos, são metas, são planos, eles estão todos consagrados inicialmente em verbos. Não é claro que o examinador, para te confundir, pode trocar esses verbos e dizer, é objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a promoção do bem de todos. Então não se apegue a esse detalhe, tem que ter verbo para ser objetivo, porque o examinador faz essa transformação, cria aqui um substantivo e pronto. Você pode ficar em dúvida. O que você tem que lembrar é a ideia, você tem que entender quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos. Você tem que entender que isso aqui é norma programática, que está estabelecendo um programa, um plano de governo, não é? E todo o Estado vai se orientar para conquistar isso aqui. Lembre dessas minhas palavras do poema.
Para que serve a utopia? Serve para isso, para nos fazer caminhar. Este é o intuito, que a gente caminhe numa certa direção. É para isso que serve a utopia, é para isso que servem os objetivos fundamentais. Se você quiser gravar esses objetivos com as sílabas iniciais, assim como fizemos com os fundamentos do so, si, di, va, plu, isso existe. E é possível. A gente pode construir, a gente pode gravar esses objetivos dessa maneira. A frase vai ser consga erra repro. Quer ver? É tudo estranho mesmo, mas enfim, para muitos vai ter alguma utilidade. Consga erra repro, né? Alguns brincam assim, eu vou imaginar que consga é uma pessoa. Aí, se consga erra, ela reprova, né? Ela reprova. Enfim, não tem o vai, senão você vai achar que valores sociais entraram aqui, mas não entraram não. Mas vamos lá, jogue na tela, vamos ler esses objetivos. O primeiro é construir uma sociedade livre, justa, solidária. Depois eu vou tentar garantir, o desenvolvimento nacional. Depois eu vou erradicar a pobreza e a marginalização. Depois eu vou reduzir as desigualdades sociais e regionais. Depois eu vou promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor-idade ou outras formas de discriminação. Esses são os objetivos. E esses objetivos também auxiliam a interpretação e as decisões do Supremo. Eu me lembrei agora, justamente sobre a promoção do bem de todos, eu lembrei agora de uma ADPF. A DPF é uma sigla que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa DPF foi a DPF 186, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas que estipulavam na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, a reserva de 20% das vagas para pessoas que se autodeclararem negras. O Supremo disse, isso na verdade é uma ação afirmativa muito relacionada ao princípio da igualdade, né? O Supremo disse que essa conduta era válida e visava não só realizar a igualdade, mas em especial promover o bem de todos. Então, combinava com os objetivos da República, que era a promoção do bem de todos, estipular essa reserva de vagas para podermos corrigir esses erros e essas deficiências que o nosso Estado, espero que você reconheça que o nosso Estado tem. Às vezes a ação afirmativa nem funciona de forma tão interessante, né? Nem funciona tão bem na sua leitura, na sua visão. Mas as ações são importantes, elas são temporárias, elas visam equacionar situações de gravíssima desigualdade, corrigir erros históricos, coisas que a gente tem que enfrentar e tem que realizar, tem que fazer. Nem sempre elas são tão bem engendradas, até porque são pessoas humanas, como eu, como você, que são pessoas falíveis, que muitas vezes projetam, né, essas construções. Isso acontece. Mas enfim, a gente pode avançar saindo dos objetivos para enfrentarmos os princípios que vão reger o nosso país, que é a República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais. Então eu vou ter 10 incisos aqui e um parágrafo para ler. Tá? Você já deve perceber que muitos dos incisos aqui foram cobrados em questões de provas anteriores que resolvemos. Não é? Mas eles foram cobrados porque o examinador dizia, é fundamento. Aí a gente dizia, não, não é. Sabe? Então vamos fazer a leitura deles? Olha só. Independência nacional, cuidado com esse prefixo. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. É tão interessante que essas palavras vão sendo trocadas e você vai ver isso depois nas aulas de resolução de questões sobre esse tema, né, da sua banca em específico. Mas assim, aqui está escrito solução pacífica. Rapaz, você faz a leitura de uma questão de prova que diz que a gente vai prestigiar a solução bélica dos conflitos. Sabe, é coisas assim que aparecem em prova. Mas voltando, depois nós temos o repúdio, né, ao terrorismo, ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político. Às vezes essa palavra é trocada por vedação, né? O Brasil concede asilo político, não veda, ao contrário, porque o Brasil não será tolerante com perseguições políticas, então a gente concede o asilo. Se você já estudou nacionalidade, você viu que nós podemos extraditar o estrangeiro, salvo se for crime político ou de opinião. Porque se for crime político ou de opinião, a gente concede o asilo para evitar, para impedir o quê? Justamente a perseguição política. Agora, parágrafo único. O parágrafo único diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, a integração política, a integração social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse parágrafo único aqui cai bastante em prova, mas nunca de uma maneira muito inteligente. Ele cai com o examinador dizendo que nós vamos formar uma comunidade europeia-americana de nações, uma comunidade africana-americana de nações, enfim. Só grave, latino-americana. Por quê? Porque a gente quer buscar a integração dos povos da América Latina. Então a comunidade que a gente quer formar é latino-americana de nações, tá? Essa é a ideia. Eu queria lhe explicar que aqui a gente tem... um inciso só. Esse é o inciso 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o inciso 4. No inciso 3, eu separei 2 sílabas. Deixa eu explicar por quê. É porque no inciso 3, o objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu separo aqui porque tem aluno que pensa que o erradicar é erradicar tudo. A gente consegue erradicar no país a pobreza e a marginalização. Mas erradicar desigualdades sociais e regionais, nenhuma nação vai conseguir promover isso, não é? As nações mais prósperas que a nossa, elas não são nações sem desigualdade, mas elas são nações nas quais a desigualdade não é tão intensa. No Brasil é que é um troço abissal, um troço absurdo, a desigualdade, não é? Então o que a gente pretende, que é o que a gente pode conseguir, é reduzir as desigualdades. Erradicar, eu tenho que erradicar o que eu posso, que é pobreza, marginalização, tá? Então só queria chamar a sua atenção para isso, porque são 4 incisos, mas eu dividi aqui, ó, veja bem, o inciso 3 em 2 palavras para chamar a sua atenção. Acabei até esquecendo, mas está aqui para você não errar. Combinado? Agora eu vou voltar para os princípios da ordem internacional. Como eu tinha lhe prometido, vem uma frase feia, mas talvez ela lhe ajude a gravar quais são esses princípios. Imprealto, não igual, dessore, cocó. Imprealto, não igual, dessore, cocó. São as iniciais, né? Tem gente que adora essas coisas, tem gente que detesta. Eu sou indiferente, meu sentimento é nulo. Eu acho assim, se lhe ajudar de alguma forma eu vou ficar feliz, se não lhe ajudar também não lhe incomoda, né? Você não vai sofrer porque você viu essa frase horrorosa. Eu nem durmo à noite pensando nisso. Seria até bom não dormir à noite porque eu lembrei do imprealto, não igual, dessore, cocó. Aí você ficou tentando lembrar de independência nacional, de prevalência dos direitos humanos, de autodeterminação do solo. Imprealto, não igual, não de não intervenção, igual de igualdade entre os estados. Imprealto, não igual, sabe? Se você não dormir por isso, tudo bem, é bom que você grave esse troço. Agora vamos conversar sobre esses princípios? Eu vou passar rapidamente por eles, porque questões sobre esse tema vão ser mais básicas. Mas eu quero lhe dar uma breve noção do que é cada um. Então eu vou passar rápido por eles. Vamos começar pela independência nacional, que é, sem dúvida, um princípio importante da ordem internacional, porque está ligada à ideia de... Opa, desculpe, esqueci de pegar a caneta, gente. Porque está ligada à ideia de soberania, que é nada mais do que o seguinte. Nos estados internacionais, no plano internacional, a gente tem que reconhecer que cada qual é soberano e absolutamente independente para tomar suas decisões. Tá? Então a comunidade internacional só funciona se a gente reconhece que o Estado é soberano e que por isso ele é independente. Tá? Outro detalhe é que temos a prevalência dos direitos humanos. Aqui eu vou consagrar uma ideia de que as guerras que já aconteceram, elas devastam completamente os estados, as nações, e as perdas materiais, em especial as perdas humanas, elas são irreparáveis. Por isso, todo o comportamento da comunidade internacional tem que ser voltado à prevalência e à preservação dos direitos humanos. Essa é a ideia, tá? Centrada também na dignidade, não se esqueça disso. Depois, autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos seria basicamente o direito de um povo se transformar numa comunidade, num Estado nacional novo. Mas a ONU e a comunidade internacional só reconhece esse direito em 2 casos hoje. O caso número 1 é se essa comunidade estiver subjugada num processo de colonização. Então, se alguém for colônia, vai sair porque vai se autodeterminar. Esse princípio aqui ajudou muito, meados do século passado, em especial, o processo de descolonização da África e da Ásia.
Então a ONU estimulou muito esse processo de descolonização, porque os países que ainda eram colônia se autoproclamaram soberanos, se livraram das antigas matrizes e se autodeterminaram. Mas para quem é colônia? Num segundo cenário, que é hoje aplicado, porque hoje já não temos mais essa situação de colônia, num segundo cenário nós temos uma determinada comunidade e essa comunidade sofre discriminação ou opressão política que a impeça de participar e construir a vida daquele Estado. Se alguma comunidade estiver nesse cenário em que ela não tem voz, em que ela não participa da construção da vida daquele Estado, ela está sendo oprimida, ela está sendo discriminada, ela poderia se autodeterminar. Então, por exemplo, quando a Catalunha diz que quer se libertar da Espanha e formar um Estado nacional novo porque ela quer independência e soberania, o argumento que eles usam é esse: princípio da autodeterminação dos povos, baseado não na ideia de colonização, mas baseado na ideia de que eles sofrem discriminação, de que eles são prejudicados, não é? Esse seria o cenário. O que não é o caso no caso da Catalunha, enfim, segundo minha percepção, mas muita gente defende que sim, seria o caso, tá? O princípio da não intervenção é o seguinte: temas que sejam considerados exclusivamente domésticos de determinado Estado não podem gerar interferência dos demais. Os demais não vão interferir, não vão intervir para tentar solucionar questões que são domésticas. Por mais que a gente entenda que o outro Estado faz algo que é errado, que a gente discorda, a gente não vai intervir porque a ideia da não intervenção para respeitar esses outros princípios, em especial o da independência nacional, que nada mais é do que respeitar a ideia de soberania. Depois a ideia de igualdade entre os Estados, que representa aquele reconhecimento de que do ponto de vista econômico, social, material, ambiental, os Estados são muito diferentes, mas juridicamente eles são todos iguais e todos devem ter voz, todos devem ter essa ideia respeitada, porque no cenário internacional, em tese, deveríamos falar de igual para igual com os demais. Quem tem mais poderio econômico, no entanto, domina, coordena todas as atividades, as questões, né? É assim que funciona. Depois, a defesa da paz, não é? Porque a gente tem um pacto no cenário internacional, não é? Que é o de manter a paz e a segurança internacional. Eu diria que, de todos os princípios, esse aqui é um central, porque isso aqui é o objetivo supremo da gente constituir comunidade internacional. A gente só constitui comunidade internacional e órgãos internacionais para garantir isso aqui, a defesa da paz. Então esse aqui é o objetivo supremo de todas as nações, tá? Depois a solução pacífica dos conflitos, que nada mais é do que a representação de um pacto, né? Ele tem um nome que eu me esqueci agora, mas ele é um tratado de renúncia à guerra. Essa é a ideia, de sempre as soluções serem diplomáticas, pacíficas, nunca soluções bélicas. Porque a gente tem um tratado internacional, que é o Tratado de Renúncia à Guerra, por tudo que já foi falado. E que você sabe, que as guerras devastam o país, a população, e as perdas, especialmente as pessoais, são irreparáveis realmente. Depois nós temos... Peraí, esse aqui eu não passei ainda, né? A solução pacífica passei, que é o Pacto de Tratado de Renúncia à Guerra. Depois o repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Evitar discriminação racial nas relações internacionais e evitar os atos de terrorismo também, combatê-los, né? Porque o terrorismo, ele é uma violência sistêmica, política, grave, em situações em que não há conflito bélico. Não há conflito, as nações não estão guerreando e alguém pratica um ato de terrorismo, um ato de violência, não é, grave, severa, para poder atacar uma instituição, alguma coisa nesse sentido. Então repudiar sempre isso, porque são coisas muito graves. Depois de cooperar para os povos todos progredirem, né? Isso é um dever dos estados todos na comunidade internacional, porque o intuito é que a gente sempre tenha uma evolução combinada assim, entre os países. Não adianta alguns países prosperarem demais, porque os que estiverem na pobreza, vão buscar essa prosperidade. E aí a gente vai ter fluxo migratório que vai abandonar cidades. E aí onde você tem prosperidade, esse fluxo migratório vai gerar conflito, confronto. E hoje a Europa, abrindo ou fechando as portas, a gente tem acompanhado, sofre com essa ideia. Porque eu preciso estimular que todos os povos progridam dentro dos seus costumes, das suas leis, do seu regramento, né? Das suas questões domésticas próprias, para evitar realmente esse fluxo que também é bastante desumano, tá? Bom,
Depois a concessão de asilo político, que eu já mencionei, é para evitar que a gente promova perseguições políticas, né? Então, a ideia central aqui da concessão do asilo é a de, na verdade, assegurar a ideia de solidariedade internacional. Então, a pessoa que está sendo perseguida politicamente por um regime ditatorial, antidemocrático, ela tem que encontrar amparo em outro país democrático. Então, é essa ideia de solidariedade que orienta aqui a concessão do asilo político. Tá bem? Então, enfim, esses são os princípios comentados, a gente depois avança só para ler o parágrafo, mais uma vez, lembrando que são povos da América Latina, não é? A comunidade latino-americana de nações, e enfim, a gente pode agora se concentrar na resolução de algumas últimas questões, com as quais a gente vai, inclusive, se despedir, né? Então, vamos lá. A primeira, da VUNESP, diz que, conforme o artigo 4º, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica com quem? Com todos os países com os quais ela mantém relações diplomáticas? Ela vai buscar intercâmbio comercial com a América? Ela vai buscar uma integração econômica, mas também política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a comunidade latino-americana de nações? Marquei. Ou ela vai buscar a integração cultural com os povos de todo o mundo? Ou os povos das Américas, não é? Então é uma questão fácil sobre o parágrafo, sem grandes dificuldades você a resolveria. Eis uma próxima para a gente enfrentar, que diz: não consta entre os princípios que regem as relações da nossa República no cenário internacional. Então eu tenho aqui um monte de princípios, mas um não é. Ficou fácil também porque reduzir as desigualdades regionais na América Latina não é princípio. No parágrafo único a gente quer formar uma comunidade latino-americana de nações, mas o princípio não é esse, o de reduzir. Os demais são todos princípios consagrados e por isso eles podem ser assinalados, né? Se fosse o caso, mas a gente quer o não aqui. Então a letra D foi a resposta. Depois, nós tínhamos aqui como questão a seguinte: as opções a seguir apresentam princípios que regem as relações internacionais da República, à exceção de uma, a Sinália. Isso aqui é o típico exemplo de questão da FGV mesmo, né? Ela fala: trago princípios da ordem internacional, com exceção de um, e é esse que não traz o princípio que você vai assinalar. Então, a prevalência dos direitos humanos é um princípio da ordem internacional, não posso assinalar. A autodeterminação dos povos também, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Veja aqui, a solução para os conflitos é a solução pacífica e não a solução impositiva. Então, eu tenho um erro, então eu não posso marcar esse tópico, eu avanço. Vamos lá. Considere soberania, construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, independência nacional e defesa da paz. As relações internacionais são regidas por quais desses princípios? Só a independência e a defesa da paz, razão pela qual você marca a letra D. Soberania é fundamento do artigo 1º. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não igualitária, mas solidária, é o artigo 3º. Boa questão, né? Fácil, mas boa. Vamos lá, 2018, CESP disse: são princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz, da igualdade entre os estados e da prevalência dos direitos humanos. Ele está falando de princípios da República, né? Nem listou que era princípios orientadores da ordem internacional. Mas está certo, porque a gente consagra tudo isso. Defesa da paz, igualdade entre os estados, prevalência dos direitos humanos. São os incisos 2, 5 e 6 do artigo 4º, está tudo certo. Pode marcar essa alternativa como verdadeira, para a gente seguir para uma próxima. Vamos lá. Um próximo tópico aqui. Nas suas relações internacionais, conforme dispõe a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se, dentre outros, por quais princípios? Então, se estamos falando de relações internacionais, estamos em busca de algo que esteja no artigo 4º. Vamos lá.
Concessão de asilo político, não intervenção, estava indo bem. Mas pluralismo político está no artigo 1º. Garantia do desenvolvimento nacional, autodeterminação dos povos e igualdade entre os estados, não gêneros. Defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, pluralismo político apareceu de novo. Solução pacífica dos conflitos, igualdade entre gêneros e erradicação da pobreza. Sobrou a letra E, tem que ser a resposta, né? E a letra E diz o quê? Autodeterminação dos povos, tá certo. Defesa da paz e o princípio da não intervenção. Excelente. Então, na realidade, não é tão difícil, né, resolver essas questões, mas tem que ter uma certa atenção. Topa mais um item? Então vamos a ele. Esse próximo item diz que a garantia do desenvolvimento nacional é um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, quer dizer, a garantia do desenvolvimento nacional tem previsão constitucional, lá no artigo 3º, portanto é um objetivo e não um princípio da ordem internacional. Tá bem? Vamos mais? Vamos lá. Sei que você está animado ainda, então encare mais essa, que diz que o Brasil, em suas relações internacionais, deve observar alguns princípios dispostos na Constituição, conforme as alternativas a seguir, à exceção de uma. Então eu tenho vários princípios que o Brasil deve observar, menos um, que não é princípio do artigo 4º, e é esse justamente que a gente tem que assinalar. Qual não é princípio do artigo 4º? Você olha e vê rapidamente que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que rege, né, tantas coisas no direito administrativo, não presta para ser trabalhada aqui, porque não é princípio da ordem internacional. É verdade? Bom, eu acho que eu já estou satisfeita com relação à resolução dessas questões do artigo 4º. Acho que já foi suficiente e eu vou dar esse tema, grande tema, por encerrado. Nós trabalhamos os princípios fundamentais numa variedade, numa imensidão de blocos, não é? Mas a gente detalhou o que era preciso detalhar, nós resolvemos os exercícios que precisávamos, entendemos como esses pontos são cobrados, enfrentamos, né, com muita coragem cada aspecto importante dos princípios fundamentais. Foi muito bom ter sua companhia nessa aula, espero que você siga atento, diligente e estudioso nos próximos temas, porque você está só começando. Se você está assistindo a aula de princípios fundamentais, você está bem no início do seu edital ainda, muita água vai rolar, muita aula tem que acontecer, muito tema tem que ser trabalhado por nós. Não é verdade? Mas a gente vai enfrentar tudo isso juntos, confie, acredite e se motive sempre a enfrentar, não é, os próximos assuntos em toda e qualquer disciplina, porque eu digo bastante em aula, a preparação para concurso público, ela é um processo assim difícil, é um caminho bastante complexo, tortuoso, cheio de medos, de dúvidas, de desconfianças, de indecisões, de receios, de cobranças, mas você tem que se equilibrar mentalmente para acreditar no seu potencial, para acreditar no trabalho que você desenvolve, contar sempre conosco, professores, curso, né, e todo o staff que está aqui para te atender, para te ajudar e para te permitir realizar esse sonho. Tá bem? Então, obrigado pela presença mais uma vez, bons estudos para você e a gente vai se encontrar, a gente vai se ver numa próxima aula. Até lá! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.